Boa tarde, senhoras e senhores deputados. Está reunida a Comissão Eventual de Inquérito Parlamentar à atuação do Estado na atribuição de apoios na sequência dos incêndios de 2017 na zona do Pinhal Interior. A nossa reunião ordinária destina-se hoje à audição da Sra. Doutora Adelina Machado Martins, na qualidade de ex-diretora da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro, a requerimento do Grupo Parlamentar Partido Socialista, mas votada na própria Comissão. A quem eu presumo que nos esteja a ouvir e eu saúdo desde já. Muito boa tarde a todos. Começaria também por cumprimentar e dizer que não sou doutora, sou engenheira agrónoma e que estou, enfim, aqui disposta a ajudar e contribuir naquilo que não me alcance para o bom funcionamento desta questão. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Saúdo também a sua presença e agradecer também a sua colaboração. Dar-lhe conta de que, nos termos que estão previstos para os trabalhos desta Comissão, a nossa audição de hoje decorre num sistema potencial de 3 rondas, sendo a primeira ronda no modelo pergunta-resposta até 8 minutos para cada grupo parlamentar, ou seja, com resposta imediata. Uma segunda ronda possível de 5 minutos para cada grupo parlamentar, com resposta única no final de todas as intervenções dos grupos parlamentares, e uma terceira ronda, se necessário, de 3 minutos destinados a cada grupo parlamentar, sendo 2 minutos, se algum senhor ou senhora deputado entender fazê-lo, para intervir a título pessoal. A audição de hoje terá início pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português e, assim sendo, perguntava-lhe se, antes de dar início à audição, se pretende, que é uma prerrogativa que tem, se pretende usar a palavra para enquadrar a sua presença ou se podíamos dar início imediato à nossa audição. Muito obrigada. Pode dar-se início imediato à audição. Senhora Engenheira, pois aí vamos. Eu dou assim a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do PCP. Sr. Deputado, a palavra é sua. Faz favor. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhores Deputados. Cumprimentar a Sra. Engenheira Adelina Machado Martins, que está aqui a ser questionada no âmbito das suas competências enquanto ex-diretora da DRAP Centro, da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro. E, nesse sentido, o PCP, antes de mais, quer deixar uma declaração inicial de preocupação relativamente a esta matéria. Entendemos que os incêndios não são uma causa, são uma consequência de opções e de anos de políticas que os sucessivos governos foram implementando e que se traduziu num abandono primário por parte dessas mesmas políticas, dessas escolhas que foram sendo feitas, e esse abandono conduziu a um progressivo também abandono por parte da população que, deixada à sua mercê, naturalmente, que se vê com dificuldades em poder continuar a fixar-se, tendo em consideração aquilo que é a importância da agricultura e da pecuária, mas principalmente neste território, da agricultura representa para a fixação da população. Entendemos que não se deve criar a ideia de suspeição perante as vítimas, perante os apoios que foram, na nossa entender, escassos e que não corresponderam às perdas efetivas e reais, e não fazer e nem criar a ideia de que estas vítimas tivessem criado uma situação de aproveitamento, uma situação em que foi alimentada, de certa forma, de que se tornaram uns vigaristas e que se aproveitaram de uma situação para beneficiar de alguns apoios a que não tinham direito. Essa é uma ideia que também nós combatemos e achamos que esta Comissão veio alimentar ainda mais essa ideia, e tudo o que estamos a fazer para combater uma ideia de aproveitamento que, de facto, se aconteceu, existem entidades próprias e adequadas para avaliar, apreciar, julgar e, efetivamente, poder atuar judicialmente. Mas também exigimos, por outro lado, o ressarcimento das perdas. E por isso dizemos que os apoios foram
não corresponderam àquilo que efetivamente aconteceu, àquilo que se perdeu, e nesse sentido a Direção Regional de Agricultura e Pescas terá tido aqui um papel que, no nosso entender, também é muito relevante, tendo em consideração que tem que ter e deve ter um conhecimento real da agricultura que é praticada nos territórios sobre os quais tem jurisdição. E, nesse sentido, tendo em conta o conhecimento à altura que a senhora engenheira tinha das práticas agrícolas e da agricultura efetuada naquele território, e considerando a dimensão que o incêndio teve e as consequências que o mesmo teve para a perda do potencial produtivo, para a perda também do rendimento, aquilo que quero colocar, a primeira questão, tem a ver qual foi o envolvimento, a participação e o acompanhamento que a DRAP Centro teve neste processo de levantamento dos prejuízos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, a palavra da Sra. Engenheira Adelina Machado Martins. Faz favor. Muito obrada. E muito obrigada pela questão, porque eu penso que é uma questão bastante pertinente e o nosso envolvimento, começaria por dizer desde já que muito daquilo que disse são coisas que eu, enquanto ex-diretora regional e enquanto cidadãs, não posso estar mais de acordo. Na verdade, é uma pena nós assistirmos ao abandono daquilo que são as nossas pérolas do interior, que no fundo possibilitam e potenciam uma qualidade de vida, enfim, muito diferente daquela que se vive nas grandes cidades. No entanto, e cingindo-me àquilo que é a questão que me colocou, é assim, a Direção Regional, aquilo é uma área fundamentalmente florestal, e a Direção Regional, de imediato, logo a seguir aos incêndios, foi, enfim, mobilizada para fazer o quê? Numa primeira fase, e no dia 21 de junho, se não estou em erro, juntou-se todo o Governo e fomos de imediatamente mandatados para esse efeito pela nossa tutela, neste caso o Sr. Secretário de Estado da Agricultura, à data do Dr. Vieira. O que é que fomos mandatados? Fomos mandatados para iniciar com a maior brevidade aquilo que era o levantamento dos prejuízos agrícolas, mas levantamento esse que tinha a ver com o quê? O acionamento daquilo que era um instrumento que à data, enfim, estava previsto e existia, que era a medida 622 do PDR 2020. Obviamente, a Direção Regional arregaçou mangas, planeou, preparou as coisas, fomos para o terreno. Este levantamento era um levantamento que era coordenado e foi coordenado à data pela Sra. Presidente da CICDR, a professora Ana Abrunhosa, e nós logo no primeiro dia percebemos que, na verdade, não podíamos estar a fazer o levantamento conjuntamente nos moldes em que estava a ser feito. Porquê? Porque uma coisa era uma equipa pluridisciplinar, enfim, de carro, passando pelas aldeias e vendo aquilo que são as casas que arderam, aquilo que foram outros tipos de infraestruturas que arderam. Outra coisa é falar com os agricultores e fazer um levantamento. E então, de imediato, o que começámos logo a preparar foi com a prata da casa, porque não tínhamos outros meios nem outros recursos, com a prata da casa, enfim, começar a preparar uma aplicação informática, porque percebemos logo a dimensão das coisas, uma aplicação informática que possibilitasse, no mais curto espaço de tempo, como digo, dar resposta, que neste caso foi-nos dito que era prazo de 10 dias e depois acabou por ser até dia 29 de junho, apresentar um relatório que, no fundo, evidenciasse tudo aquilo que eram os parâmetros necessários para, eventualmente, por um lado, o acionamento de uma potencial medida 622, recorrendo àquilo que é, caracterizando aquilo como uma catástrofe natural, e, por outro lado, e também bastante importante, o contributo, chamemos-lhe assim, da agricultura para uma possível apresentação pelo Estado português de uma candidatura ao Fundo de Solidariedade da União Europeia. Foi isso que nós nos organizámos, falámos com as pessoas e fomos para o terreno. Entretanto, a plataforma precisa, entre outras coisas, de internet, precisa de uma série de coisas que também, naquele cenário, e desculpem o termo de guerra, era muito difícil. E o que fizemos foi
porque nós somos serviço, a Direção Regional de Agricultura e Pescas é um serviço que fundamentalmente é um serviço operacional e, portanto, o que nós fizemos foi mobilizar internamente os recursos que tínhamos para tentar, enfim, causando o mínimo de danos aos outros setores de atividade em que temos que trabalhar, conseguir em tempo, com esta emergência, com esta prioridade enorme, dar resposta àquilo que era o fazer o levantamento dos prejuízos. O levantamento esse, que numa fase inicial era declarativo, portanto as pessoas dirigiam-se a nós articulámos com juntas de freguesias, como eu disse, de imediato eu falei com a Sra. Presidente da CCDR e vimos que realmente a agricultura teria um procedimento diferente e aquilo que nós dissemos foi nós comprometemos e cumprimos, mas não faz muito sentido andarmos a desperdiçar recursos, que temos poucos, para andarem assim a passar chamamos-lhe assim, nas aldeias e preferimos articular isto com os municípios, com as juntas de freguesia, ver se nos disponibilizam um espaço, falar com toda a gente, passa a palavra porque era o que acontecia muito. Aliás, tudo isto começou a ter uma envolvência mediática, como os senhores tão bem sabem como eu, e toda a gente sabia que efetivamente estavam abertas as candidaturas, não eram candidaturas, eram as declarações e que as pessoas deveriam fazer a sua declaração. E foi este o papel que a Direção Regional teve nesta fase logo inicial. Não sei se para já fui explícita, se não fui explícita, se pretende algum esclarecimento complementar ou se quer que eu continue a desenvolver relativamente àquilo que foi o nosso trabalho. Muito obrigado, Sra. Engenheira. A palavra ao Sr. Deputado João Dias, faz favor. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Realmente deixou-nos um esclarecimento de algo que, ou seja, de uma parte, que é aquela parte superior aos 5.000 euros de prejuízos. Sim. Porque, de facto, nós interessa-nos aqui, Sra. Engenheira, esclarecer em sede desta Comissão a questão do processo e dos mecanismos de apoio. Quanto ao seu acesso, quanto à sua celeridade, quanto à cobertura dos prejuízos e também quanto à própria divulgação dos mecanismos de apoio que estavam disponíveis para a população poder aceder a eles e se candidatar a eles. Mas é importante que não nos esqueçamos de uma coisa, é que a medida simplificada, ou seja, bastava as pessoas declarar as perdas, estava definida até aos 1.053 euros com o apoio da Segurança Social, entre os 1.053 e os 5.000 euros era com o apoio também simplificado do Fundo Revita e acima desses valores estava na medida 622, uma medida que gostaria também que a senhora engenheira aqui nos esclarecesse, se encontra, ou seja, se a mesma é ajustada àquilo que é um processo que não é de investimento propriamente dito, mas é um processo de perda por destruição e que, naturalmente, é informado de uma burocracia que cria, desde logo, algumas barreiras e obstáculos, e temos identificado isso. E que, para já, que nos dissesse se identificou ou não identificou pessoas tendo tido perdas superiores àquilo que foram os 5.000 euros, de 10, 12, 18, 20, acabaram por declarar para o regime simplificado, abdicando do direito que tinham ao seu regime da medida 622, porque a mesma criava obstáculos e barreiras e a operacionalização não é ajustada à perda que aconteceu por um incêndio. E, nesse sentido, gostaria também que avaliasse estas características, nomeadamente o acesso, nomeadamente aquilo que é a celeridade do processo e a cobertura dos prejuízos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, por favor, Sra. Engenheira. Muito obrigada. Pois, a questão é assim, eu comecei por dizer que foi este o levantamento que tínhamos que fazer e era, porque à data, nunca ninguém tinha falado, nem sabia que havia apoios até aos 1.053 euros e depois até aos 5.000 euros e a partir dos 5.000 euros. O que é que acontece? O cenário, isto foi tudo, enfim, uma coisa completamente diferente. Nós sempre atuámos de acordo com aquilo que eram as orientações expressas da tutela. E, uma vez concluído este processo de levantamento, a Direção Regional
embora não seja, enfim, uma entidade conceptora de medidas, entendeu que efetivamente aquele instrumento da medida 622 não se adaptava minimamente àquilo que era a realidade estrutural deste primeiro levantamento que tínhamos feito. Levantamento esse que, se me permitem um parênteses, também enfermava, e era um levantamento que enfermava de vários aspectos que se calhar não seriam os ideais. O que é que eu quero dizer com isto? É que na altura, quando as pessoas declaravam que, por exemplo, lhes arderam 12 oliveiras. E a pergunta seguinte era no valor de quanto? Quanto é que acha que tinha sido o prejuízo das 12 oliveiras? E as pessoas, sem noção nenhuma de quais eram, entre aspas, as regras, tais regras do jogo, que já vamos falar um bocadinho, se calhar, melhor da 622, aquilo que as pessoas diziam era aquilo que era o valor, como é que eu lhe hei de chamar? Talvez valor global, aquilo que era o valor para elas de uma oliveira. E o valor para elas de uma oliveira do tempo dos seus avós não tem valor, e atribuíram-lhes um valor 50, a maior parte, não sei porquê, mas a maior parte das pessoas atribuía 50, às vezes mais, euros a uma oliveira. Quem diz uma oliveira diz outro tipo de coisas, isto é, aquilo que estamos a falar é de uma agricultura de subsistência, porque a maior parte das pessoas, o que têm, e das pessoas que lá viviam e que fizeram a sua declaração, grande parte delas eram pessoas que estavam aposentadas e tinham na agricultura uma forma, chamemos-lhe assim, complementar de ter algum rendimento ou de não gastar tanto dinheiro com a sua alimentação, fazer o seu azeite, o azeite para os filhos, ter umas videiras, ter umas árvorezinhas de fruta, ter uns coelhos, umas galinhas. A medida 622 é uma medida, como o nome indica, que se destina a repor o potencial, à reposição do potencial produtivo. É uma medida de apoio comunitária que faz parte do Programa de Desenvolvimento Rural e que tem como fato, eu não vou dizer se está bem, se está mal, há situações em que ela provavelmente estará muito adequada, que não era o caso. Devo dizer, isso é a minha opinião enquanto diretora regional, que a manifestei perante a tutela. O que é que acontece? Essa medida é uma medida feita para uma pessoa que é um agricultor, que é um empresário que dedica a sua atividade à agricultura e, portanto, enquanto empresário tem uma contabilidade organizada, está inscrito nas finanças, teve um potencial produtivo que foi destruído, potencial esse que era um trator, porque precisava de 1 ou 2 ou 3 tratores, dependendo da sua exploração e da sua dimensão, que ficou sem as suas árvores. Não era essa a realidade de todo que nós tínhamos na zona realmente ali do Pinhal. O que nós temos, enquanto agricultura, as pessoas tinham, entre aspas, e quem é da região percebe o que eu estou a dizer, ou que provavelmente os senhores deputados também já terão ouvido muitas vezes isto. As pessoas tinham a sua floresta, e na sua floresta tinham um banco em que abatiam algumas árvores quando o neto ou precisava de ir para a faculdade, ou quando era preciso para uma doença, ou para isto e para aquilo. No fundo, ficaram sem absolutamente nada. E aquilo que foi a preocupação, como digo, e para preparar o levantamento, foi feito tendo por base aquilo que era a necessidade de identificação de um potencial prejuízo em termos de uma catástrofe natural, mas para a 622, isto é, nessa altura ninguém falava em fundo de revita, ninguém falava em 1053, nem em 5000, fosse o que fosse. Muito posteriormente é que as coisas começaram a ser organizadas dessa forma. E aí, a tal nossa base de dados, bem ou mal, foi muito útil. Foi muito útil porquê? Porque nos permitiu fasear e organizar as coisas, chamemos-lhe assim, mais de acordo com aquilo que eram as necessidades. E então, devo dizer que, enfim, isto foi caso único, por exemplo, porque infelizmente foi um ano muito, muito complexo para a região centro sob o ponto de vista de incêndios, até porque foi um ano de seca. E foi um ano em que estes incêndios começaram, mas depois tivemos incêndios bem difíceis também, sem mortes, felizmente, graças a Deus, sem mortes de pessoas, mas em julho, em agosto, em setembro, e depois
tivemos aquela pérola fantástica que foi o final dos incêndios, com tudo o que aconteceu na Beira Alta, que com certeza os senhores também estão bastante recordados. Portanto, foi um ano completamente atípico e um ano complexíssimo sob o ponto de vista de tudo aquilo que foi exigido a todos nós, até sob o ponto de vista emocional, não apenas, devo dizer, não apenas sob o ponto de vista, sob o ponto de vista de perda patrimonial, mas também sob o ponto de vista emocional. E o que acontece é que, bem ou mal, nós conseguimos, enquanto direção regional, e eu acho muito bem, estou muito orgulhosa do trabalho que nós fizemos, devo dizer. Claro que nada é perfeito, mas eu acho que para o tempo que tivemos e para aquilo que são os nossos recursos e para aquilo que foi a possibilidade que nós tínhamos de dar resposta àquilo que eram, e eu, enfim, nesta fase do levantamento, acompanhei, eu pessoalmente, até porque as comunicações funcionavam muito mal, e eu pessoalmente andei a acompanhar de maneira a que as equipas que estavam a fazer o levantamento, e que devo dizer que vinham de Aveiro, de Viseu, da Guarda, levantavam-se às 5 da manhã e 6 da manhã para estarem aí às 8 da manhã em 2 dias conseguirem fazer o registro daquilo, e muitos iam para casa à noite, na sua casa ainda registavam na plataforma, porque em muitos sítios tivemos que fazer o registro manual. E tudo isso foi uma coisa muito complexa que nos custou a todos muito, mas em que as pessoas se envolveram, e aquilo que foi a mensagem é que se calhar muitos não tinham possibilidades de contribuir como que era a nossa vontade, e era a vontade de muita gente contribuir financeiramente e monetariamente, mas contribuíram com o seu trabalho. E tudo isto, diga-se em abono da verdade, sem horas extraordinárias, sem coisa nenhuma. Houve muita gente que abdicou das suas férias, abdicou com a sua família de férias da direção regional. Para quê? Para conseguir, quando estamos a falar, peço desculpa, eu menciono um bocadinho quando falo nestas coisas, quando estamos a falar de ressarcir, quem lá andou e falou com as pessoas e quem esteve presente e acompanhou, percebeu que aquelas pessoas, o facto de poderem ter umas oliveiras e o facto de poderem ter umas vinhas, até porque a agricultura tem um timing para ser feita, o facto de poderem ter a pá e o balde e a escada para colher alguma coisa, ou tudo aquilo, o abrigozinho para os seus animais, tudo isso era determinante. E a nossa preocupação era conseguir fazer o nosso trabalho com a maior eficiência possível e mais rapidamente possível, a fim de poder, fosse muito ou fosse pouco, dar resposta a essas pessoas. Cingindo-me ou voltando um bocadinho atrás, eu não sei, Sr. Presidente, se estou a falar demais, mas se calhar até estou, mas voltando um bocadinho atrás àquilo que estávamos a falar. Quando me perguntava se isto deu resposta, efetivamente, a direção da Direção Regional subscreveu um documento à altura à tutela, exatamente explicitando aquilo que era a nossa preocupação da 622. Passado algum tempo, isto foi quase tudo já durante o mês de julho e de agosto, muito dele, no mês de agosto, ficámos a saber que ia haver, talvez no final do mês de julho, que ia haver uma coisa até 1.053 euros. Então começámos a agrupar todas as declarações dos 1.053 euros e a preparar todas as equipas de forma a ter uma homogeneidade de critério e uma harmonização de procedimentos, e como eu disse, vieram pessoas de toda a região da DRAP Centro, para poderem começar de forma aleatória a ir ver in loco aquilo que eram os prejuízos declarados. E aí eu devo lhe dizer que, por exemplo, nestas de 2053, e eu assumo isso, houve pessoas que tinham declarado as tais 10 oliveiras, nós chegámos lá e vimos que eram 15, e foi as 15 que foram consideradas e não as 10. Porque a pessoa assinou a declaração, nós vimos que existia tudo isso e, portanto, todos, mas todos, foram vistos pelo menos uma vez, por equipas de 2 pessoas, pelo menos da Direção Regional. E quer fosse para os 1053, quer fosse para os 5.000, quer fosse depois para aquilo que foi a possibilidade. Quando me perguntam, houve pessoas que tinham 15, 20, por aí fora. A questão foi em agosto, quando, chamemos-lhe assim, começaram a ficar as cartas em cima da mesa. E nós já tínhamos começado a fazer a validação dos prejuízos. O que é que foi feito? Mais uma vez, por orientação da tutela, porque tudo aquilo que a Direção Regional fez foi
otimizar aquilo, encontrar a forma de otimizar e dar resposta àquilo que foi a validação e as orientações da tutela. Efetivamente, quando soubemos como é que as coisas se poderiam processar, fizemos, eu com a senhora, à data, a senhora gestora adjunta do PDR 2020, fomos explicar às pessoas como é que era o PDR 2020 e como é que aquilo funcionava. E devo-lhe dizer que, como tínhamos visto muitas declarações que tinham, algumas tivemos essa possibilidade de verificar informaticamente, que tinham 5.500, 6.000, 7.000, o que foi dada uma oportunidade, por decisão da tutela, às pessoas, e foi aberto um segundo período, em que as pessoas puderam alterar as suas declarações e fazer, já depois de ter passado aquele momento emocional e depois de saberem, porque entretanto foi preparada, se calhar também é importante eu explicar isto, foi preparada uma tabela, o PDR 2020 tem as suas tabelas, como eu digo, adequadas àquilo que é uma agricultura empresarial. E face a tudo aquilo que ali estava e face a tudo aquilo que aconteceu, foi preparada uma tabela e submetida à tutela para aprovação, uma tabela com valores um bocadinho diferentes daqueles que eram a tabela do PDR 2020. Valores que se destinavam a dentro daquilo que era possível ir de encontro àquilo que eram os prejuízos, efetivamente, que as pessoas e aquilo que eram as expectativas. Mas não podíamos era estar a fazer para um ser 10, para outro ser 15 ou para outro ser 20. Então, tudo o que foram oliveiras, por exemplo, posso falar consultando a tabela, por exemplo, as oliveiras, todas as oliveiras receberam um apoio que tinham ardido de 16,5 euros. É pouco? É, senhor. É pouco, certamente. Mas é muito mais do que aquilo que são as tabelas do PDR. E, tendendo a que uma oliveira custa entre 3 e 5 euros, considerou-se que tudo o resto tinha a ver com o pagamento da mão de obra, que era própria, como foi a maior parte dos casos, com a fertilização e, enfim, foi aquilo que nos foi possível e, como eu digo, estava disposta agora centrando um bocadinho na divulgação. A divulgação foi muito feita, nós tivemos com as juntas de freguesia, com as câmaras municipais, tivemos naquela primeira fase, os média, como sabe, estavam acampados, é o termo, acampados em Pedrógão, todos os dias havia pontos de situação, todos os dias havia reportagens. Eu recordo-me que estava a perguntar em termos de divulgação, recordo-me que foi feita uma reportagem sobre os técnicos da Direção Regional que estavam a fazer as candidaturas e sempre nós dizíamos sempre, atenção que isto vai ter prazo muito curto, atenção que tem que ser até 15 de julho. Foi sempre a data determinada pela tutela, foi 15 de julho. E, portanto, nós esclarecemos sempre, dissemos sempre, era até 15 de julho. Entretanto, fomos fazendo o que teve ao nosso alcance e, como eu digo, quando me pedem um juízo de valor de 5.000, se 622, se 1.053 euros, se era suficiente ou não, se calhar para aquelas pessoas numa primeira fase foi muito importante. Se calhar os 1.053 e recebê-los muito rapidamente, como aconteceu, foi muito importante, porque as pessoas precisavam de alguma coisa, de algum estímulo, e a agricultura para muitos era um escape, chamemos-lhe assim, e não era uma agricultura empresarial. Portanto, a 622, aliás, depois veio-se a ver o número de candidaturas que houve à medida 622 e o investimento que existiu. Fiz mal? Não sei, eu acho que fiz bem, tenho a consciência tranquila quando disse às pessoas que pensem muito bem, porque a medida 622 é para uma agricultura empresarial. E o facto de uma pessoa, também temos que ter um bocadinho essa noção, o facto de uma pessoa ter um trator com 20 anos ou coisa parecida e ter uma pequena horta com uma dimensão tal, e deixe-me fazer este parênteses porque não sei se os senhores tiveram ou não acesso àquilo que foi o tal relatório que nós fizemos no dia 20, da entrega no dia 29 de junho, mas, entre outras coisas, uma das coisas que a Direção Regional fez, e nós tínhamos que começar por algum lado, e fomos cruzando dados e procurando encontrar
quer fosse com ajudas, quer fosse com aquilo que é, as candidaturas às ajudas, claro, quer fosse com aquilo que era o recenseamento agrícola. Fomos procurando encontrar para termos uma ideia do universo com que nos íamos debater. Agora, só para, enfim, para explicitar um bocadinho mais aquilo que foi o cenário com que nos debatemos e com que encontramos, foi que, efetivamente, a dimensão da exploração agrícola era de tal modo pequenina que nem sequer tinha contato com o recenseamento agrícola. E é nessa perspectiva que nós temos, quando olhamos para o recenseamento agrícola em 2009, temos alguns desses concelhos em que temos o triplo do número de agricultores que declararam, agricultores, que são aquele que nós estamos a falar, que declararam prejuízos. Não sei, se calhar neste momento ficaria por aqui, não sei se foi explícita. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Dá-lhe apenas conta do seguinte, antes de passar a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Obviamente que esta Comissão tem todo o interesse e agradece tudo aquilo que nos possa dizer sobre o tema e toda a informação é válida. Apenas recordaria à Sra. Engenheira o seguinte, como nós estamos num sistema e num modelo de pergunta-resposta e ao Sr. Deputado João Dias seguem-se vários Srs. Deputados, tem também um conjunto de perguntas interessantes e eu, se calhar, era capaz de lhe pedir que fosse doseando um bocadinho ou sendo um pouco mais concreta ou sucinta, só pena de desiludir todos os outros e prestar todo o serviço e ser o Sr. Deputado João Dias o único a brilhar com as melhores perguntas e nada a separar para os outros, se me permite a ironia. Portanto, obviamente que a palavra é sua, não tem tempo limite de resposta, mas se nós conseguíssemos todos aqui ser um pouco mais concretos nas perguntas e também nas respostas, ficava-lhe grato em favor das outras todas as questões que se seguem. Dito isto, e sem prejuízo agradecer o que nos disse, passo a palavra novamente ao Sr. Deputado João Dias. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, a Sra. Engenheira tem sido bastante clara e tem-nos elucidado bastante, mas quero fazer aqui duas questões. Uma tem a ver com o prazo de candidaturas que, ao que posso calcular, foi de um mês. A questão que lhe faço é se entende que foi adequado e ajustado, tendo em consideração a complexidade até e a realidade concreta da agricultura que estava em causa. E outra, falou-nos aqui de uma coisa que para nós é uma informação muito importante, que foi aberto um segundo período, não para podermos receber mais candidaturas que eventualmente e potencialmente possam ter ficado de fora, mas para baixar para um nível inferior, nomeadamente para o nível intermédio, entre os 1.053 e os 5.000 euros, candidaturas que potencialmente com 6, 7 ou 8.000 euros, e é isso que também nos importa. Quando foi aberto esse período, apenas serviu para retirar candidaturas ou se houve entrada de candidaturas na medida 622? Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sra. Engenheira, por favor. Vou responder então, de forma sucinta, o mais sucinta possível. 15 de julho foi uma data que foi desde sempre determinada pela tutela. Sobre isso eu não me vou manifestar, não tenho que manifestar. Se me pergunta se eu acho que foi adequada, eu acho que se calhar foi. A maior parte das pessoas conseguiu cumprir o 15 de julho. Sobre um segundo período, efetivamente não foi para baixar, foi para corrigir quem quisesse podia, porque também havia pessoas que se queixavam e diziam assim, eu tinha outras coisas e não pus. E, portanto, aquilo que aconteceu foi para todas as declarações superiores a 5.000 euros, houve a possibilidade de, no período de, se não estou em erro, isso foi muito publicitado na altura 25, penso eu, 25 de agosto, a dia 8 de setembro, porque depois tudo isto também tem a ver com aquilo que são as regras também da 8622, da tal pequena, embora fosse pouco, da pequena agricultura empresarial, também era importante apoiar. E, portanto, durante esse período estiveram abertas, as pessoas entravam com o seu número de contribuinte e faziam tudo aquilo que era uma adequação, já tendo conhecimento da tabela, a tal história de candidaturas de 6.000 ou 7.000 euros, porque as pessoas tinham 30 ou 50 oliveiras e foi tudo assim mais ou menos calha-calheta, desculpa o termo, e as pessoas, como aquilo era uma declaração, tiveram a oportunidade de corrigir a sua declaração depois de terem sabendo, e toda a gente já sabia que nós íamos ao terreno e que íamos lá ver e que tinha que haver evidências, sabendo que efetivamente o que estavam a declarar iria ser verificado. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. Muito obrigado. É que há aqui uma desintonia entre aquilo que foi o depoimento de ontem. A senhora Provedora de Justiça ontem informou-nos que solicitou junto do então Ministro, o Sr. Ministro da Agricultura, Capolas Santos,
uma reabertura, porque o prazo, no entender dela e tendo em consideração as queixas que lhe chegavam, era curto. O que o Sr. Ministro fundamentou seria por uma questão de operacionalidade. Ora, quer dizer, não havia operacionalidade, por questão de operacionalidade não se podia abrir candidaturas para a quem tenha ficado de fora, que não tenha tido condições para se candidatar, para novas candidaturas, mas houve operacionalidade para passar ou para sair daquela categoria ou para melhorar ou corrigir a categoria. Não percebemos porque é que não houve operacionalidade para introduzir ou acolher quem ficou de fora. Sra. Engenheira, para esclarecer, por favor. Eu não posso responder pelo Sr. Ministro. Obviamente, aquilo que respondo é aquilo que são as regras que me foram determinadas e foram estes os prazos e foi isto que foi cumprido. E devo dizer que, em relação às candidaturas, houve, e foi um período muito complexo, houve candidaturas que ficaram perdidas e que só 2 meses, ou 1 mês, ou 3, ou 2, ou 4, 4 é um exagero, 1 mês e tal, 2 meses, é que os senhores presidentes de Câmara se aperceberam e houve candidaturas que vieram a posteriori e com a autorização da tutela foram carregadas porque tinham efetivamente ficado perdidas, entre aspas, não foram muitas, foram algumas, tinham entre aspas ficado sido feitas em papel e em tempo a Câmara Municipal não as tinha feito chegar à Direção Regional da Agricultura. Muito obrigado, Sra. Engenheira. Sr. Deputado, para terminar. Com a sua compreensão, Sr. Presidente, só mesmo para terminar, a Sra. Engenheira saberá melhor que eu que uma oliveira, embora que seja atribuído um valor, e um valor de 16 euros, coisa parecida, é a reposição do potencial produtivo. No entanto, aquilo que é a perda de rendimento são 3 anos, ou 4 ou 5, até recuperar, pelo menos mais do que 5, até recuperar aquilo que era o rendimento que estava prévio à catástrofe. E esse nunca foi coberto. Muitos foram cobertos, aquilo que foi a perda do potencial produtivo, em género, em espécie, ou em valor, para a aquisição do mesmo material. Por outro lado, a perda de rendimento não foi sequer considerada, o que era, de facto, também uma justiça que era feita. E por isso quero-lhe questionar, em termos de apoios, que tipo de pedidos foram escolhidos? Houve queixas por parte de agricultores, pequenos agricultores familiares, que algum do material não foi contemplado, ainda que o usassem na agricultura, não era considerado material agrícola. Pode-nos esclarecer que tipo de apoios, de instrumentos foram excluídos e por que razão é que eles foram excluídos? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para responder, por favor. Eu, de acordo com os números que tenho, daquilo que foi excluído, que eu saiba, houve algumas desistências, houve pessoas que desistiram, houve outras que tinham prejuízos, enfim, não queria dizer que isto fosse uma irregularidade, não era uma irregularidade, foi uma precipitação, mas em que o marido declarou a mesma coisa que a mulher, e, portanto, quando nós lá fomos, aquilo já estava numa declaração, não podia estar em 2, e, portanto, não podíamos duplicar apoios, não é? Eu não estou... e houve alguma coisa que se relacionou com o quê? Com floresta, e a floresta não era elegível de todo, e com culturas temporárias, porque aquilo que foi o quadro em que foi feito o levantamento e aquilo que era potencialmente, as regras estavam todas mais do que claras e estavam mais do que explícitas, estava tudo, aliás, não apenas na nossa página, como os senhores presidentes de Câmara, os senhores presidentes de Junta, aquilo que era, enfim, aquilo que eram as potenciais elegibilidades nunca foram perda ao rendimento, por exemplo. Se me diz está bem ou está mal, nunca foi, como eu digo, nós não fazíamos parte, nós na Direção Regional, e penso que a própria tutela não fazia, parte do Fundo de Revita, nem dos outros fundos, e aquilo que era um instrumento normal que nós tínhamos nos apoios da Segurança Social também não, e aquilo que nós fizemos foi validar aquilo que eram as regras e aquilo que estava escrito. Como sabe, existia enquadramento legal para aquilo que era até aos 1.053 euros, está lá, está explícito o que é para fazer, e em relação a tudo o resto também. Não lhe posso dizer mais nada.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Um esclarecimento último, Sr. Deputado João Só Dias. mesmo 30 segundos, não tenho mais tempo, é só com a boa vontade do Sr. Presidente, mas queria questionar relativamente à floresta. A senhora engenheira conhecia perfeitamente, provável, aquela região e a floresta. Tendo ficado ardida, os apoios para a floresta foram zero. Neste momento, as infestantes é uma calamidade. E, nesse sentido, se falhou ou não falhou também aqui, neste caso, o Governo, por não criar condições e apoios para que pudesse renovar a produção florestal, nomeadamente retirando as infestantes e também a questão relacionada com a madeira ardida. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira, para responder, por favor. Bom, eu aí só tenho uma coisa para responder, é que a Direção Regional da Agricultura, como sabe, não tem qualquer competência em matéria das florestas. As florestas têm um instituto próprio e essa questão não deve ser colocada. Eu estou aqui na qualidade de ex-diretora regional da Agricultura e não de cidadã, chamemos assim. Portanto, não vou manifestar-me sobre isso, acho que não tenho que manifestar sobre essa matéria. Peço desculpa. Muito obrigado, Sra. Engenheira Adelina. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a Sra. Deputada Joana Bento. Faz favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e agradecer-lhe a sua presença. Em relação aos levantamentos nas instâncias do Sr. Deputado do PCP, já falou um pouco sobre o levantamento. Eu queria questionar-lhe de que forma é que os meios que foram disponibilizados foram articulados no terreno. Portanto, os meios, falou que era com a prata da casa, no relatório que data de 29 de junho refere uma equipa de 17 técnicos, penso que era essa a prata da casa que se referia. Perguntar-lhe também de que forma é que foram feitos esse apuramento, esses prejuízos e com que critérios. Nós não fizemos... Desculpa. Posso? Boa tarde, Sra. Engenheira, que aproveito para cumprimentar. Olá, como está? Espero que se encontre bem. Muito obrigado. Pode, faz favor. Cumprimento também as colegas e os colegas e aqui toda a equipe de assessorias que está connosco. Faz favor, Sra. Engenheira. Muito bem. Eu penso que a questão tinha a ver com como é que nós contabilizámos, foi isso? Agora perdi-me um bocadinho, eu peço desculpa. Como é que foi feito o apuramento? Essencialmente, quais eram os critérios que tinham para fazer esse apuramento dos prejuízos no terreno? Nós, em relação ao como é que foi feito o apuramento, não foi feito apuramento propriamente dito. Aquilo que foi feito foi, nós tínhamos uma declaração, essa declaração tinha lá tipificados as tipologias, se eram árvores de fruto, se eram oliveiras, se eram abrigos, se eram máquinas, se eram bens de uso corrente, chamemos-lhe assim, como baldes, como enxadas, esse tipo de coisa. E as pessoas declaravam e atribuíam um valor. E foi com base nisso que foi feito um primeiro apuramento. Daí que os valores, enfim, sejam valores um bocadinho muito acima daquilo que depois se veio, enfim, a concretizar. Sra. Deputada, faz favor, de novo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu percebi que a Sra. Engenheira entendia que os valores que foram declarados, atendendo à subjetividade e àquilo que cada um sentiu com os prejuízos, foram de facto mais aumentados e depois que houve, no fundo, uma correção desses valores. Eu queria questionar se, e para deixar isso bem claro, porque o PCP quis deixar passar que foi uma forma de corrigir por baixo as candidaturas, mas penso que foi uma alteração de acordo com os parâmetros que foram estabelecidos, correto? Sra. Engenheira, faz favor. Corretíssimo. Aquilo que se passa é que a partir do momento em que havia... Primeiro foi declarativo e depois houve a necessidade, como eu disse anteriormente, de criar uma tabela diferente daquilo que eram as tabelas utilizadas pelo PDR 2020. E essa tabela diferente estava... Abria-se o nosso site, estava lá a tabela com os valores exatos. Portanto, toda a gente sabia ao pormenor quais é que eram os valores e aquilo que era. E, portanto, foi dada a oportunidade às pessoas de adequarem
a sua declaração àquilo que são os valores que estavam parametrizados para os prejuízos, nada mais do que isso. E, obviamente, que algumas até terão eventualmente subido, outras provavelmente desceram, como eu disse anteriormente, porque algumas subiram porque houve pessoas que entenderam. Agora, aquilo que foi deixado ao critério das pessoas também fizeram inicialmente pensando que as coisas iam ser muito diferentes, fizeram declarações às vezes de 9, de 7, de 6 mil euros, que na prática, quando nós aplicássemos a tabela, mesmo que aquilo fosse a totalidade dos prejuízos, iriam baixar para 3 ou 4 ou 5 mil euros. Não sei se me estou a fazer explicar. E, portanto, não fazia sentido ficarem de fora deste universo, porque não fazia, não é verdade? Portanto, para cima e para baixo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, disse que a medida 6.2 do restabelecimento do potencial produtivo não era adequada portanto, à realidade local e à realidade do Pinhal interior. Sabe quantos beneficiários beneficiaram, passo a redundância, desta medida 6.2? Entende que 767 beneficiários não era correto dispor desta medida? Ou justo, neste caso? Engenheira, faz favor de novo. Devemos estar a falar de coisas diferentes, porque aqui, eu já não sou diretora há muito tempo, mas aquilo que eram os dados que eu tinha não era isso. Eram 19 candidaturas. Não tinha esses dados, não sei quais esses dados que a senhora deputada tem, se calhar são dados relacionados com outra tipologia de investimentos, porque para a medida 622 e a medida 622 para os incêndios do Pinhal terminaram as candidaturas no mês de setembro de 2017, se não estou em erro, e portanto aquilo que posso dizer, aquilo que eram os valores que eu tinha aqui, eram 19 candidaturas no valor de 862 mil euros, que posteriormente, tanto quanto sei, mesmo assim houve várias desistências. Mas estes são os valores que eu tinha à data. Muito obrigada, Sr. Presidente. Os dados dos 767 beneficiários são dados de 18 de maio de 2018, que constam no site, no portal do IFAP, que são os dados que eu lhe questionei, quando faz referência ao 6.2. Outra questão que lhe queria... Mas só, perdão, posso só interromper, é que, como eu disse anteriormente, houve variedíssimos incêndios nesse verão e muito provavelmente não serão os de junho de que estamos aqui a falar. Provavelmente serão a totalidade das candidaturas aos incêndios na medida 622, porque abriram vários concursos para a medida 622, abriram para este, abriram para os de agosto, abriram para os de julho, abriram para os de setembro e para os de outubro. Daí talvez a discrepância. De valores, não é? Valores e de número de candidaturas. Deixa ser deputado outra vez. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, na resposta ao pós-incêndio, que respostas foram pensadas e essencialmente, quais é que foram aplicadas no terreno, nomeadamente na 6.622, que já falámos, quantos projetos foram aprovados e qual é que era o montante aprovado que tem conhecimento? Pois eu não tenho conhecimento. Eu não tenho conhecimento do montante aprovado para a 622, porque, entretanto, são processos algo burocráticos, entretanto, eu não tenho esse número, não tenho esse valor. No entanto, penso que também é importante eu esclarecer de algum modo que as candidaturas à medida 622 também fazem, eu peço desculpa por estar a ter tanto ego, se calhar é mesmo assim. Na medida 622, o que acontece é que foram-nos dadas instruções de que todas as pessoas que falassem connosco, que articulassem, que nos contactassem, e nós inclusivamente também divulgámos isso,
que todas essas pessoas que não sabiam fazer a sua candidatura deveriam dirigir-se à estrutura de missão ou quando entrar em contato com a estrutura de missão, porque a estrutura de missão articulou com as organizações de agricultores fazer algum apoio para a elaboração dessas candidaturas. Nós só tínhamos que canalizar as pessoas, nem podia ser de outra forma, uma vez que a Direção Regional também é a entidade que faz a análise e tinha que haver segregação de funções, não podíamos fazer análise e candidaturas e, portanto, a estrutura de missão tinha um técnico, até nos foi indicado o nome do técnico, para nós, e nós dizíamos isso às pessoas, quem queria fazer 622, nós dizíamos, falo com a estrutura da missão, dávamos o contacto, mas não sei como é que isso depois se processou. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Engenheira, houve respostas de urgência, por exemplo, a nível da alimentação animal, logo nos dias do incêndio? Peço desculpa. Uma das questões também muito pertinente, essa questão é extremamente importante porque eu no início, quando se falou no pós-incêndio, ainda há bocadinho, não falei realmente nessa matéria. Essa matéria, no início, efetivamente, também houve muita gente a dar coisas para a alimentação animal, muitas entidades, da IAC, da Companhia das Lesírias, muitas entidades deram. E então a Secretaria de Estado, numa primeira fase nós até tivemos ainda presentes numa reunião, depois foram articulados os chamados pontos focais com os municípios e os municípios articulavam diretamente sobre essa matéria, não passando pela Direção Regional, mas foi extremamente importante esse primeiro apoio para a alimentação animal, que realmente também foi coordenado ao nível dos municípios e foi articulado diretamente com a tutela. Senhora Engenheira. Muito obrigada, Sr. Presidente. O levantamento, ainda que declarativo, por parte dos agricultores, foi usado, se tem esse conhecimento, foi usado para outras entidades, nomeadamente Solidariedade, e que estavam no terreno, para servir de apoio, para percebermos quais eram os agricultores mais necessitados, ou não tem conhecimento que esse levantamento tenha sido usado para esse fim? Senhora Engenheira, tem de novo a palavra, faz favor. Tenho conhecimento, sim. É uma das preocupações que nós tínhamos, e penso que todos os agentes da administração pública, quer fosse local, quer fosse central, tinham, era exatamente que não houvesse duplicações, que não houvesse problemas a esse nível. E aquilo que foi, na altura, decidido pela tutela, volto a dizer, foi decidido a tal base de dados que nós tínhamos. Não se podia andar a fornecer, até por uma questão de RGPD, não podíamos andar a fornecer dados para tudo e de todos a toda a gente, não é? Isto, aliás, houve um senhor Presidente de Câmara que imprimiu tudo e expôs isso em todas as freguesias e, na minha opinião, de forma um bocadinho, enfim, menos bem. Mas isso é só uma parte. Mas aquilo que aconteceu foi que tivemos ordens da tutela, sim senhora, para disponibilizar aos municípios e eventuais entidades, como por exemplo a Santa Casa da Misericórdia, assim, que estavam no terreno, aquilo que eram as candidaturas que tínhamos, portanto, as que tinham um link, acediam lá e ficavam a saber quem tinha feito candidatura e para quê. Não sei se me estou a fazer explicar. Agora, com uma ressalva extremamente importante, é que estamos a falar das tais declarações, e aquilo que as pessoas acediam era às declarações, ok? Portanto, com a ressalva de dizer às pessoas que aquilo tinha sido declarado por aquela pessoa. Não sei se fui explícita e se era essa a resposta que pretendia obter. Senhora Deputada, faz favor. Muito obrigada. Senhora Engenheira, já falámos em declarações, consegue-nos precisar quantas declarações foram feitas, até porque há pouco dizia que no recenseamento agrícola com dados de 2019, a bota, peço desculpa pela expressão, a bota não batia com a perdigota, havia ali um ligeiro aumento, pelo menos foi aquilo que eu percebi. Quantas declarações vocês receberam à data dos incêndios de 17 de junho? Senhora Engenheira, faz favor. Peço desculpa. Eu penso que todas as declarações foram... é só somar aqui. Eu penso que, sem certeza absoluta, mas penso que é o que consta dos relatórios finais, mais, eu não lhe consigo dizer
Como é que eu hei de explicar? Eu neste momento já não tenho presente, não consigo dizer, mas isso é fácil, está na base de dados, se os senhores pedirem, a Direção Regional com certeza terá toda a possibilidade de vos disponibilizar, mas como eu disse, houve umas que entraram muito depois, que foram as que tinham ficado nas câmaras municipais e tudo mais. E, portanto, não lhe consigo dizer aquilo que foi carregado efetivamente durante o prazo e o que é que foi pedido. Se me pergunta para ver o que é que não foi considerado, eu, se não estou em erro, era aquilo que eu estava aqui a procurar, se não estou em erro, não chegou a 2 dezenas. Não foram consideradas, por aqueles motivos que eu anteriormente lhe disse. Mas eu penso que o ideal será, se isso é um elemento importante, solicitarem à Direção Regional, que a Direção Regional tem todas as condições de fornecer esses dados. Eu não tenho, neste momento não tenho. Muito obrigado. Senhora Deputada, tem de novo a palavra. Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhora Engenheira, teve alguma participação naquilo que foi a candidatura do PDR 2020-311, nomeadamente quanto à instalação de jovens agricultores, nomeadamente estou a falar de apoios no pós-incêndio. Em relação a esta medida, sabe qual é que era a sua dotação e quantas candidaturas foram feitas no âmbito desta medida do PDR 2020-311? Faz favor, senhora engenheira. A senhora deputada, eu não sei se a senhora deputada tem a noção de como é que as candidaturas são feitas em plataforma e depois são distribuídas pela autoridade de gestão e muitas vezes, e dependendo do trabalho que as várias direções regionais tinham, eram distribuídas muitas vezes candidaturas de outras regiões aos técnicos analistas, portanto, para análise. Por isso eu não lhe posso dizer esses dados. Tenho que pedir isso ao PDR 2020. Peço desculpa, mas não é possível. Muito obrigado. Senhora Deputada, faz favor. Eu estive a ver, portanto, o seu currículo, senhora engenheira, e diz que era representante da Direção Regional da Agricultura e Pescas do Centro na Comissão de Acompanhamento do Programa de Revitalização do Plano anterior. Saiu um programa nessa altura que, portanto, em agosto, por via dos incêndios, nesse programa, em termos de agricultura, conhece as medidas e as dotações que estavam previstas? Senhora engenheira, faz favor. Eu tenho uma vaga ideia disso, inclusivamente porque fui a uma apresentação desse programa, que foi feito por alguns municípios, correspondendo a um desafio do Sr. Primeiro-Ministro à data, e nós demos o nosso contributo, porque foi-nos solicitar que dessemos o nosso contributo, e demos esse mesmo contributo, mas eu, enquanto diretora regional, na verdade estive presente, se não estou em erro, em duas reuniões, uma da apresentação e pouco mais. Senhora Deputada, faz favor. Não desejo mais nada, Sr. Presidente, agradecer à Sra. Engenheira os contributos que deu e que vai continuar a dar nesta comissão. Muito obrigada. Muito obrigado. Pergunto se a Sra. Engenheira quer dizer mais alguma coisa relativamente aos comentários da deputada Joana Bento. Não? Muito obrigado. Então agora tem a palavra o Sr. Deputado Raul Costa. Não. Raul Castro? Não é? Lima Costa. Lima Costa. Eu conhecia por Lima Costa, ainda não mudou do nome. É o deputado António Lima Costa. Tem a palavra. Faz favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sr. Presidente. É um gosto revê-lo. Cumprimento a Sra. Engenheira Adelina Martins. E, antes de mais, queria mais uma vez corrigir aquilo que o Sr. Deputado do Partido Comunista Português aqui repetidamente diz. Quer dizer, o PSD, ao impor a criação potestativa desta comissão de inquérito, não o fez para alimentar qualquer aspecto negativo, qualquer índole negativa por parte das pessoas do Pinhal Interior. Quer dizer, isso é ridículo referir isso repetidamente, isso não cabe na cabeça de ninguém. O PSD impôs a criação potestativa desta comissão de inquérito por uma questão, por um imperativo de consciência, nada mais do que isso. O que a nossa consciência nos impôs foi apenas e só analisar, refletir, apurar com todo o rigor todos os factos relativos à atuação do Estado na atribuição dos apoios
na sequência dos incêndios de 2017, para que no futuro tragédias destas não se repitam. E se, porventura, se repetirem, se acontecerem, que a resposta do Estado seja irrepreensível, não pode ser de outra forma. Isso foi o que a nossa consciência nos impôs e, enquanto representantes do povo português, vemos-nos obrigados a exigir que se tirem lições para o futuro. É uma obrigação moral nossa. E estamos assim, pensamos nós, a homenagear a memória das vítimas. Penso que o PCP partilha deste nosso princípio. Correu tudo bem por parte do Estado, na resposta do Estado. Não há nada a aprender para o futuro. Nós estamos aqui a cumprir o nosso dever. E é preciso que isso fique definitivamente claro, porque, quer dizer, incomoda estar sempre a ouvir mentiras a este respeito. Posto isto e com este único objetivo em mente de tentar perceber se a atuação do Estado, repito, do Estado, na atribuição de apoios às vítimas dos incêndios de 2017, se foi feita com justiça, com equidade, com a celeridade que se impunha, para que no futuro nada do que aconteceu de mal volte a acontecer, queria colocar à Sra. Engenheira algumas questões. A Sra. Engenheira, que foi Diretora Regional da Agricultura e Pescas entre 2012 e 2018, na região centro, cargo que desempenhou, permita-me dizê-lo, com grande brio e empenho, isso é reconhecido por todos os autarcas e agentes do setor, e a Sra. Engenheira fez o melhor que pôde, naturalmente, perante as circunstâncias difíceis com que se defrontou, e naturalmente limitou-se a cumprir as orientações da tutela, neste caso do Ministério da Agricultura, e é sobre essas orientações políticas, naturalmente, que gostava de fazer algumas perguntas, poucas perguntas. Apoio do Revita à agricultura. Logo após os incêndios, o Governo, através do Ministério da Agricultura, publicou um conjunto de despachos reconhecendo como catástrofe natural os incêndios de junho de 2017 no Pinhal Interior, para efeitos de aplicação do apoio 622 do PDR 2020, restabelecimento do potencial produtivo, já aqui foi referido isto, e como a Sra. Engenheira também disse, estabeleceu-se inicialmente como limite mínimo para o apoio aos agricultores o valor de 1.053 euros, sendo que até esse valor o Estado apoiaria os agricultores através da Segurança Social. E acima desse valor seria o apoio dado pelo Ministério da Agricultura, pelo PDR 2020. O que aconteceu, como também explicou já muito bem, é que se constatou que os agricultores não conseguiam fazer as candidaturas ao PDR 2020, pelos motivos conhecidos, e, portanto, foi decidido subir o valor mínimo das candidaturas ao PDR 2020. Ora, lembro que nesta altura o Fundo Revita não tinha ainda equacionado a hipótese de apoiar os agricultores acima dos 1.053 euros e por isso lhe pergunto se, ao decidir subir o valor mínimo, o Ministério da Agricultura tencionava, penso que isso é óbvio e decorre, digamos, da pergunta, mas gostava que nos confirmasse isso, tencionava pagar os prejuízos entre 1.053 euros e o tal novo valor mínimo de acesso ao PDR 2020. Esses agricultores teriam de ser apoiados e isso seria feito naturalmente pelo Ministério da Agricultura. Pergunto-lhe, Sra. Engenheira. Sra. Adelina, faz favor. Pois, eu nunca tive informação, não posso dizer que eu tive porque não tive informação sobre isso. Aquilo que foi a informação que foi partilhada connosco foi já quase no final do mês de julho tipificação até aos 1.053 euros pela tutela, com orientações expressas como é que devia ser feito e depois, se não estou em erro, já em meados de agosto é que nós tivemos, enfim, as indicações até dos procedimentos a adotar relativamente àquilo que eram as ajudas por um ou por outro. E deixem-me só, enfim, fazer aqui um parênteses que tem a ver com aquilo que são os procedimentos instituídos, que há um aspecto que eu acho que é importante salientar, que é, para além da mera listagem, a Direção-Geral fez, numa primeira fase, fez a verificação no terreno. Numa segunda fase, aplicou a tabela. Por amostragem, ainda verificámos aquilo que eram os valores aplicados pela tabela e aquilo que foi a harmonização que existiu em reuniões anteriores relativamente a como é que se ia fazer isso. Mas ainda mandámos para os vários organismos pagadores, não apenas a listagem, bem como todas aquelas que eram as fichas, com tudo isto e com todos os vários interventores no processo, desde o senhor agricultor que assina a declaração, aí sim, já assina a declaração de que aquilo foi o que foi verificado, até tudo o resto devidamente identificado com quem e por quem.
E eu acho que isso também é bastante importante e não posso estar mais de acordo com, parentes, com aquilo que foi dito pelo Sr. Deputado relativamente aos procedimentos. Isto foi tudo novo, mas é importante que Portugal comece a perceber que com estas alterações climáticas é importante ter procedimentos preparados e instituídos para, e pessoas já formadas, porque esse ano culminou com os incêndios, como falámos ainda há bocadinho, de outubro, e esses sim, para aquilo que era a agricultura, estes foram muito maus, mas foram muito maus por tudo o resto, nomeadamente pela perda das vidas humanas. Agora, os de outubro, para a agricultura, para a Beira Alta, foram uma coisa muito diferente e que realmente o facto de já termos a base de dados mais ou menos infelizmente feita, o facto de já termos uma série de procedimentos que fomos melhorando e aprendendo, ajudou bastante. Eu acho que tudo isto é muito importante e era muito importante que nós, nos períodos de, chamemos-lhe assim, de paz, ponderássemos sobre tudo isto e conseguíssemos ter procedimentos realmente instituídos para, quando as coisas acontecem, conseguirmos realmente dar-lhes resposta em tempo, porque estas pessoas merecem. E é muito complicado. Obrigado, Sra. Engenheira. O Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor. Muito obrigado. Eu queria ainda fixar-me aqui um pouco neste limite que foi aumentado depois para quem quisesse aceder, digamos, ao PDR 2020, ao apoio 622. Numa audição aqui ao Sr. Presidente da Junta de Vila Facaia, ele fez referência a uma reunião na Casa da Cultura com a Sra. Diretora Regional e algumas centenas de agricultores e disse-nos, como forma de contornar a tal dificuldade de acesso ao PDR 2020, que foi sugerido o aumento desse limite para 15 mil euros. A Sra. Engenheira confirma esta proposta? Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Engenheira Adelina, faz favor. Pois, essa reunião foram as tais reuniões em que nós fomos explicar muito bem às pessoas, eu e a senhora gestora adjunta, o que era o 622 e em que começámos a explicar às pessoas que podiam efetivamente efetuar as suas alterações às candidaturas. Alguns senhores presidentes de junta, e enfim, eu percebo perfeitamente, estávamos numa sala com largas centenas de pessoas em tudo quanto era sítio, e colocaram a questão se nós efetivamente não entendíamos que o valor era muito baixo, e houve vários valores que foram apontados por vários senhores presidentes de junta e por outras pessoas que lá estavam presentes. Concretamente, se foram 15 mil, se foram 12, se foram 10, não lhe posso garantir. Sei que foram vários valores ditos que, efetivamente, as pessoas entendiam que era um valor mais justo e um parâmetro mais justo, e isso foi feito repara a tutela na altura, mas pronto, não tenho muito mais a acrescentar. Isso é uma matéria que, como devem imaginar, não depende da direção regional. Nós nem autonomia financeira temos, quanto mais. Muito obrigado. Sr. Deputado, faz favor. O Sr. Presidente da Junta disse-nos ainda que a Sra. Diretora terá entrado em contacto com o Sr. Ministro e que se chegou a um consenso no sentido de estabelecer o limite dos 5 mil euros, que foi o que acabou por ficar estabelecido. Confirma esta declaração? Não me Sra. recordo. Engenheira Adelina, faz favor. Não me recordo, de modo algum. De certeza que não entrei em contacto com o Sr. Ministro, isso não fazia grande sentido. Posso ter falado se havia alguma alteração, não me recordo de tudo. Não posso afirmar que sim ou que não, mas uma coisa tenho a certeza, o Sr. Ministro certamente não, porque não é assim que os órgãos e que as coisas funcionam, com certeza que não disse que era assim lançado mediante um telefonema, nem eu faria um telefonema ao Sr. Ministro sobre essa matéria num contexto dessa natureza. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem de novo a palavra. Muito obrigado. Constata-se que o Ministério da Agricultura não honrou o compromisso e teve de ser o Fundo Revita, posteriormente, a apoiar os agricultores nos prejuízos entre 1.053 e os 5 mil euros, o que não deixa de ser um fator de injustiça para aquela região, uma vez que noutras regiões, em posteriores incêndios, não se procedeu assim. Relativamente à questão do inventário, que a Sra. Engenheira já aqui referiu, a questão do levantamento dos prejuízos, quando há fenómenos adversos desta natureza, por norma, os prejuízos são efetuados pelos técnicos da Direção Regional da Agricultura respectiva. Esses técnicos sabem da matéria, a Sra. Engenheira já explicou esse processo, mas queria colocar uma questão concreta sobre isso. Do relatório que resultou desse levantamento de prejuízos agrícolas e pecuniários dos incêndios de 2017, feitos pela Direção Regional, e depois de todas as correções que se entendeu fazer e que também falou,
indicou-se, chegou-se a um valor total de prejuízo no montante de 19.300.000 euros. Ora, posteriormente, o que se verificou é que a CCDR Centro, nas suas listagens de prejuízos, indica como prejuízos agrícolas não 19.300.000 euros, prejuízos avalizados tecnicamente pelos técnicos da Direção Regional da Agricultura, mas sim um valor aproximado de 21.600.000 euros. Há aqui um diferencial muito significativo, mais de 2 milhões de euros, que, aliás, o Tribunal de Contas não conseguiu perceber porquê, por mais que tivesse tentado perceber. A pergunta que lhe coloco é se os prejuízos que estão para lá dos que a Direção Regional comunicou à Comissão de Coordenação e que correspondem a este diferencial de mais de 2 milhões de euros, se foram posteriormente validados pela Direção Regional e pelos seus técnicos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Engenheira Adelina, faz favor. Não foram. Também é uma questão que eu vi na altura. Eu penso que se tratou de algum lapso, alguma coisa desse género. Não entendo, na verdade. O nosso relatório é aquele, era aquilo que nós tínhamos, foi aquilo que obtivemos, embora declarativo, e, portanto, não nos foi pedido mais nada, nem nos apareceu mais nada, porque isso não faz, não sei, não posso dizer mais nada, terão que perguntar, se calhar, a CCDR, porque é que os valores são diferentes, a agricultura, nós não. Muito obrigado. Sr. Deputado António Lima Costa, faz favor. Tal como o Tribunal de Contas, também a Sra. Engenheira não consegue explicar este diferencial. Um outro tipo de apoio aos agricultores que o Governo vendeu com grande propaganda, aliás, como demonstração do seu grande apoio, do seu grande empenho no apoio aos agricultores, foi a questão do programa VITIS, o Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão de Vinhas. É um programa europeu, financiado quase a 100%, com grande adesão por parte dos agricultores, e gostava de analisar este tipo de apoio em concreto no Pinhal Interior e na sequência dos incêndios de 2017. Houve, de facto, a abertura de um aviso para a campanha 2018-2019 com 5 milhões de euros para os municípios afetados pelos incêndios. A pergunta que lhe coloco, Sr. Engenheiro, é se sabe de onde vieram esses 5 milhões de euros, de onde foram retirados, digamos, esses 5 milhões de euros para fazer face e para apoiar estes agricultores afetados pelos incêndios. Muito obrigado. Sr. Engenheiro, faz favor de novo. Bom, eu, tanto quanto, se a memória não me falha, e já pode falhar, mas tanto quanto eu me lembro, isso foi um apoio que foi específico, não para a zona do Pinhal. Nós ali tínhamos meia dúzia de vinhas assim, bordadura e coisa parecida, mas sim lá para cima para a Beira Alta, onde tivemos realmente os incêndios de outubro com graves problemas no que diz respeito, nomeadamente à área do Dão. Aquilo que lhe posso dizer é que as verbas do VITIS são verbas que decorrem da OCM, da Organização Comum do Mercado, portanto, mas para um esclarecimento mais objetivo, penso que o Sr. Deputado poderão colocar a questão ao IVV, que é a entidade que em Portugal faz a gestão dessa mesma verba relacionada com a Organização Comum do Mercado. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. De novo, Sr. Deputado, faz favor. A Sra. Engenheira respondeu indiretamente à pergunta que lhe coloquei. Estes 5 milhões de euros vendidos como grande apoio do Governo aos agricultores, aos viticultores da região, vieram, digamos, do seguinte: foi retirado a outros viticultores de outras regiões. Portanto, reduziu-se o montante que estava pensado para outras regiões em 5 milhões de euros para se afetar a esta região. Portanto, este apoio foi dado à custa de outros viticultores do país. Isto é um facto e resulta claramente daquilo que a Sra. Engenheira nos referiu. Sobre o programa de revitalização do interior, vários governantes, e particularmente o Sr. Primeiro-Ministro, no calor da emoção, sempre vendeu a ideia de que nada podia ficar na mesma, tudo teria de mudar, e apontaram como principal instrumento de apoio a esta zona o tal programa de revitalização do Pinhal Interior, para a criação de maior resiliência das populações e maior prevenção de tragédias deste tipo. No sentido de se perceber se a atuação do Estado no que se refere a estes apoios foi efetiva, perguntava à Sra. Engenheira, enquanto participante na elaboração também deste documento, qual o balanço que faz da atuação do Estado e do Governo em particular relativamente ao cumprimento do previsto neste plano de revitalização do Pinhal Interior. Se há, de facto, efeitos concretos no terreno por via da aplicação deste plano de revitalização do Pinhal Interior. Muito obrigado. Sra. Engenheira Adelina, faz favor.
Eu sobre isso peço desculpa, não me vou manifestar porque pronto, foi um plano que efetivamente teve início numa determinada altura em que eu pouco tempo depois saí e, portanto, não acompanho toda e qualquer conjuntura que possa fazer, penso que não tem enquadramento naquilo que estamos aqui a fazer hoje. E não posso manifestar, não tenho conhecimentos para isso. O Sr. Deputado António Lima Costa, com a nossa tolerância, pode fazer mais uma pergunta, se assim me entender. O silêncio da Sra. Engenheira é bem revelador, portanto, de facto, a leitura que nós fazemos é que o balanço deste programa é quase nulo, e o mesmo acontece no que diz respeito ao ordenamento florestal, que a Sra. Engenheira também já referiu que não se recusa a responder. Portanto, o Estado, portanto, a União Europeia foi muito solidária com Portugal, disponibilizou-nos 50 milhões de euros através do Fundo de Solidariedade da União Europeia, dinheiro este que foi praticamente todo investido em instituições do Estado Central e não na região. E eu perguntava-lhe, sabendo que não me vai responder, mas pergunto-lhe, porque conhece bem a região, se há de facto alguma mudança estrutural no que diz respeito ao ordenamento da floresta naquela região que previna catástrofes desta natureza futuramente. Muito obrigado. Sra. Engenheira Adelina Machado, faz favor. Sr. Deputado, eu não é uma questão de sequer não querer responder, é uma questão de que, efetivamente, a área florestal, neste momento já nem está no Ministério da Agricultura, como sabe, está no Ministério do Ambiente. E na altura ainda estava no Ministério da Agricultura, mas num caminho totalmente paralelo. Já houve tempo em que as direções regionais de agricultura, e aí eu posso dar a minha opinião enquanto engenheira agrónoma, enquanto cidadã, enquanto pessoa que conhece o território, as direções regionais de agricultura tinham competências transversais naquilo que era a realidade estrutural do território, naquilo que era, no fundo, o seu cenário, chamemos-lhe assim, que era desde o setor animal ao setor vegetal, tudo isto tem a ver com a agricultura. Neste momento não é esse o entendimento, já há alguns anos não é assim que as coisas funcionam e, portanto, eu nem tenho competências em área florestal para manifestar nessas matérias. Por isso não posso, não é uma questão sequer de querer, é uma questão de não ter conhecimentos e não quer fazer. Muito obrigado. Sr. Deputado, penso que podemos passar à frente. Muito obrigado. Agora tem a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, Bloco de Esquerda, que eu cumprimento. Faz favor, Sr. Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que comece por manifestar a total solidariedade do Bloco de Esquerda com as populações que foram fortemente afetadas com os incêndios de 2017, em especial nesta região do Pinhal Interior. Também um agradecimento a todas as organizações, inclusive à Direção Regional da Agricultura e aos seus profissionais, pelo empenhamento que tiveram na resposta a esta catástrofe e às necessidades locais que foram identificadas. Quero também agradecer a disponibilidade da senhora ex-diretora da DRAP Centro, Adelina Martins, pelas declarações que nos trouxe hoje aqui nesta comissão e pela sua disponibilidade para esta intervenção. Já muitas perguntas foram realizadas pelas intervenções dos deputados anteriores, portanto não me repetirei sobre muitas delas que colocaria se não tivessem sido colocado antes. Quero apenas começar por salientar que é entender do Bloco de Esquerda que uma catástrofe da dimensão da que ocorreu justifica-se com o fracasso da política pública de ordenamento, de prevenção e combate a incêndios, que infelizmente demonstra-nos a realidade local ainda é bastante insuficiente para responder ao drama que estas pessoas viveram e às necessidades que este território tem para a sua reconstrução. Mas queria deixar duas questões concretas. Uma é se considera que a Direção Regional, apesar de todo o esforço que desenvolveu, se poderia ter tido uma resposta mais capaz se os seus meios humanos e técnicos ao seu dispor fossem mais vastos. E a segunda pergunta que lhe quero considerar
que lhe quero colocar é a respeito da prevenção e da preparação para situações futuras que dizem-nos as projeções de alterações climáticas, que eventos como estes têm tendência a ser mais, o seu risco a ser aumentado e que a sua frequência e severidade dos incêndios e de outros fatores extremos podem vir a aumentar. Quero-lhe questionar se identifica algumas medidas do âmbito das competências das direções regionais de agricultura, de forma a que estas possam futuramente ter maior agilidade do que tiveram nesta situação em concreto. Sra. Engenheira, faz favor. Bom, Sr. Deputado, permita-me que, se calhar, discordo um bocadinho daquilo que disse em relação à agilidade. Nós, efetivamente, tivemos que encerrar algumas das nossas delegações. Portanto, houve outras zonas da região que ficaram com menos recursos da Direção Regional para os apoiar, mas para conseguirmos dar resposta ali. Agora, devo-lhe dizer que não posso estar mais orgulhosa daquilo que foi o trabalho que foi feito pela Direção Regional de Agricultura, porque a noção que eu tive, e expresso com a sua primeira questão, a noção que eu tive relativamente àquilo que era a disponibilidade de recursos e meios existentes, nós não tivemos nenhum recurso orçamental, nós fizemos tudo o que teve ao nosso alcance para dar resposta a tudo e a todos em tempo. E não parar de analisar projetos do PDR, porque isso tinha implicações, como sabe, relativamente às pessoas e aos investimentos. Não deixámos de fazer tudo aquilo que era controle para os pagamentos aos agricultores, nem nunca deixámos de realizar, se calhar, não tão rapidamente, não com aquilo que era a velocidade habitual, mas, como eu digo, muito disto foi feito à custa de trabalho que foi dado ou oferecido por aquilo que eram os funcionários da Direção Regional em solidariedade com o que aconteceu, que foi um ano absolutamente extraordinário. Quanto à questão que me coloca relativamente à prevenção e preparação para situações futuras, eu já antes respondi a essa questão, embora não tenha sido colocada, eu dei a minha opinião e acho que nós temos que aprender e devemos ter realmente, independentemente de quem está no governo na altura, independentemente de quais é que são as políticas existentes, há questões que são incontornáveis e há ajudas que têm que sempre ser dadas e há organização do trabalho que tem que ser preparada antecipadamente. Isso faz parte, não é só ter computadores, eu acho que faz parte daquilo que deve ser a modernização administrativa. A nossa postura é anteciparmos sempre aquilo que pode ser a otimização da utilização dos recursos e como fazê-lo e em que questões fazê-lo, no fundo, monitorizando e avaliando e aprendendo também com os nossos erros. O eu dizer que estou muito orgulhosa, estou, não posso deixar de dizer, mas isso não quer dizer que tudo tenha corrido a 100%. Nós aprendemos muito. Infelizmente, tivemos que utilizar ainda no mesmo ano outras circunstâncias. Se calhar, se fosse depois, ainda faríamos de outra forma. Agora, se arregaçarmos mangas e com os recursos que temos, nós temos para uma... Eu peço desculpa, mas estou outra vez a fazer aqui, porque eu perco-me completamente. Eu peço desculpa, Sr. Presidente, mas para os recursos que nós temos e que tínhamos em 2017, que eram no total da região centro, quando antigamente, enfim, só a Beira Interior tinha muito mais, a Beira Litoral nem se fala, tinha quase o dobro da Beira Interior, nós tínhamos 446 recursos humanos, era o nosso balanço social, e dos quais aproximadamente, nem tanto, 50% são técnicos. E isso mostra aquilo que, no fundo, eram os recursos e os meios existentes. E muita gente foi fazer o tal levantamento com o seu computador portátil, com a sua pen portátil, embora muitas vezes a pen não funcionasse, mas com o seu computador portátil e não com aquilo que os serviços tinham. Mas foi ótimo, nesse aspecto,
porque fez com que as pessoas também mostrassem que a função pública não é aquilo que às vezes também se diz que é. Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Sr. Deputado, faz favor. Obrigado, Sr. Presidente. Como comecei na minha intervenção por agradecer a todos os profissionais da Direção Regional da Agricultura o empenho que tiveram neste processo, é porque reconheço esse empenho e portanto, não estou a minorizar o trabalho desenvolvido pela Comissão de Agricultura. Mas a intervenção que acabou por realizar, afirmando que estes profissionais tiveram de recorrer a meios próprios para responder a uma necessidade que é pública, demonstra, de alguma forma, a necessidade de o país ter preparação técnica e humana para responder a eventos que, pela sua magnitude, exigem uma resposta maior do que aquilo que os meios locais disponibilizam. E é por isso necessário identificar estas situações e que se tomem medidas para que as direções regionais, assim como as outras instituições que possam estar envolvidas em respostas a eventos extremos, tenham ao seu alcance todos os meios para que os resultados sejam os melhores possíveis. E era nesse sentido que eu tinha questionado e que estou também esclarecido. Portanto, desta forma, quero terminar a minha intervenção, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade e toda a informação que nos trouxe, que considero ser bastante útil. Muito obrigado. Senhora Engenheira Adelina Machado, pretende usar de novo a palavra? Não pretende? Não tenho mais nada a afirmar. Senhores deputados, pretendem colocar mais alguma questão? Segunda ronda? Não há segunda ronda? Então, se não há segunda ronda, eu queria, em nome da Comissão, e também em meu nome pessoal, agradecer a presença e a participação da Sra. Engenheira Adelina Machado, anterior Diretora Regional de Agricultura do Centro. Foi um gosto revê-la, embora pelos meios de videoconferência, e espero que esteja e continue de boa saúde. Desejo-lhe um bom Natal para si e para a família. Obrigada. E para os meus colegas deputados também, uma boa tarde, que vamos nos encontrar para a semana de novo, e aqui também há a equipe de assessoria também, muito boa tarde, muito obrigado pela vossa colaboração.